Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Adriano Alista e hoje vamos falar do Zé Lucas, nova contratação do Cruzeiro a pedido de um inscrito. Primeiro ponto que a gente vai falar desse atleta é o seguinte: ele é um atleta que tem muita inteligência para jogar no meio campo, principalmente quando ele precisa sair da pressão. Então, é um jogador que tem muito essa capacidade. A gente vai entender o primeiro porquê disso. Porque a gente pode entender, ver no primeiro momento como ele está no meio da janela de passe é que ele já pede bola, né? Já pede bola. Só que assim, ele não pede bola nessa situação. Ele tem muita capacidade de entender ali o momento certo. E aí o que que ele vai fazer? Ao invés de pedir nessa situação aqui, que ele tá, onde ele tá no meio da janela, e se ele receber a bola aqui, vai ser muito difícil de progredir a jogada, e sendo que tem esse espaço que é as costas, e ele já mapeou, né, para ver esse espaço, o que que ele vai fazer? Vai utilizar ali, vai dar dois passinhos para trás, ficar em condição e aí sim, ó, agora progredir. Porque se ele ficasse naquela situação lá, ia ser muito difícil na progressão e mesmo se ele dominasse para trás, dominasse para ele, não orientado, ele provavelmente poderia até perder a bola, porque são 2-1, então ficaria muito mais difícil. E aqui, beleza, ele perde na sequência, porque não tem muita opção, né? A equipe um pouco mais passada acaba não dando outra opção, mas mesmo assim foi uma boa saída de pressão ali por parte dele. Aqui acontece a mesma coisa, ó. Ele está no meio da janela, ele vai perceber esse espaço às costas aqui, que dá para avançar. E aí o que ele vai fazer? Vai dar, mapeou, deu dois passinhos para trás, ficou em condição, ficou atrás da janela. E aí agora ele vai fazer uma outra característica muito interessante do jogo dele, que é a capacidade de variar corredor, de usar o passe longo. É um jogador que tem muito essa capacidade, podemos observar pelos vídeos, olha como ele recebe muito bem orientado, ele tem uma boa capacidade de variação de corredor, ele explora muito bem ali as movimentações dos seus companheiros. Então, um jogador aí para, principalmente esse time agora do Cruzeiro, que está apostando muitos jogadores de beirada, isso aí é bem interessante. É um jogador que pode até mesmo tá ganhando essa posição aí, consequentemente tá explorando bem essas situações de movimentações ali do Wesley, do Arroyo. É um bom jogador para esse tipo de jogo, de variação de corredor, de pifar ali os companheiros de beirada principalmente. Outra característica legal do Zé, é uma situação bem legal, assim, que eu acho, que é a capacidade que ele tem de não só condução, mas e domínio, mas também de achar passe no último terço. A gente pode perceber nesse primeiro vídeo aqui, como ele percebe a movimentação do seu companheiro, já tem a progressão, já tem o passe ali, então ele é um jogador que explora muito bem ali o espaço livre que ele tem. Esse lance aqui também é bem legal, olha como ele explora muito bem ali a movimentação, é um jogador que não fica parado, não se esconde do jogo, ele toda hora está se movimentando para receber a bola. Esse já é um outro ponto bem legal do jogo dele, ó. Pode perceber que ele recebe bem pra caramba, já explora ali o passe pro 33. É um jogador que acha muito bem essa situação, e vocês podem perceber nos dois vídeos que ele não é um jogador que fica parado, ó. Ele tem espaço para progredir sem bola, ele vai, ó, justamente para receber em vantagem. Então, é um jogador que entrega muito nesse sentido, isso é muito bom. Um ponto que eu acho que ele entrega bem e ao mesmo tempo que ele não deveria fazer isso é o seguinte: ele sai muito bem da pressão quando ele tem pressão às costas. Beleza, aqui no futebol brasileiro, geralmente as salas de pressão são bem. Até pelo fato das equipes muitas vezes jogarem em bloco mais baixo ou médio, não tem uma pressão tão firme ali muitas das vezes as costas, né? Então geralmente os saltos são um pouco atrasados. Isso aí facilita muito para os jogadores que têm muita qualidade técnica. Só que tem um ponto assim que eu acho que o Zé deveria melhorar um pouquinho, é só ele não é, chegar muito para perto do portador da bola. Acho que quando tu chega muito para próximo, a pressão fecha muito em cima e aí, beleza, por mais que tu seja técnico para sair, tu sai desse, mas vai ter um mais em cima. Então, até para tu achar a linha de passe ou jogar um toque fica difícil. Então, nesse detalhe aqui, eu acredito que ele pode evoluir um pouco, por mais que ele sai muito bem da pressão, ó, mas fica muito difícil de sair da sequência na jogada, né? Por mais que ele saia do primeiro, como eu falei, fica muito difícil. Nessa que ele sai, ó, aqui já fica um lance bem legal, porque, ó, ele não se aproxima tanto, e aí o que que acontece, ó, ele já percebe a chegada da pressão, ó, como eu falei, os saltos são bem longos, então isso aqui ajuda um pouco o jogador de técnica, e aí, olha, primeiro já tirou um, ó, o salto não foi legal. Segundo, tá distante também, ele tira de novo, ó, qualidade técnica, ó, tirou dois. Por quê? Porque não tá muito próximo.
E aí tem outro detalhe, a técnica dele. Aqui, como ele tá muito para perto, né? Como ele vem muito para perto, ele acaba dificultando, ó, porque dificulta até mesmo para ele. Então, ficar muito perto atrapalha um pouco. Isso aí é um detalhe que eu acredito que ele pode estar evoluindo. E aí o ponto é bem interessante, ó, porque quando ele tem essa vantagem, agora ele não se aproximando tanto, ó, olha como ele sai bem da pressão. Então, um jogador que acaba tendo um pouquinho de falha em alguns momentos nesse detalhe, mas é um jogador que, se melhorar nesse ponto aí, com certeza vai entregar muito aí ao longo da sua carreira. Fora também a questão de condução, como eu falei, né? Um cara que conduz muito, e pelo fato da força física e técnica, ele consegue ter boas conduções ali em força, mesmo com pressão às costas, mesmo tomando pisão ali. É um jogador que consegue se sobressair, fora essa parte de 1 para 1, onde ele se sai muito bem. Inclusive nesse lance aqui contra o Corinthians, dá para perceber muito bem como ele traz para perto ali do companheiro, ó, traz para perto para fazer a tabela, já sair pro espaço e aí criar uma situação. Então é um jogador que tem muita capacidade, ó, drible de futsal, drible curto, dá o passe, ó, aquele que a gente acabou de falar, ó, dá o passe, já se movimenta. Então é um jogador que não se esconde, aparece muito. Isso aí é um ponto bem legal do jogo dele. Outro detalhe agora na marcação é o salto de pressão. O jogador que tem uma boa leitura para saltar pressão, pois vocês podem ver bem, ó, a maneira como ele salta é muito inteligente, porque nessa primeira, ó, o passe é lento. Então esse passe lento favorece com que ele tenha um salto junto ali com o receptor da bola. Então ele já pode saltar mais junto com mais confiança, porque por se tratar de um passe mais lento, é um passe ali que fica meio que 50-50. A velocidade do atleta vai influenciar muito. O outro ponto assim interessante, ó, essa bola alta, bola pingando, quicando. Então essa situação também favorece para quem vai saltar pressão, porque não é uma bola muito fácil para quem vai receber. E aí ele salta muito bem nesse sentido, é um jogador que tem boa leitura nesse detalhe. Fora a capacidade que ele tem ali também de ler as situações de linha de passe. A gente pode perceber nesse lance contra o Náutico, ó, como ele mapeia antes, para perceber como está ali posicionado o receptor da equipe adversária, onde ele está posicionado, como ele se ele está se movimentando ou não. Então ele observa isso muito bem para justamente ter essa capacidade de dois parceiros para o lado, ou até mesmo usar o carrinho ali para conseguir interceptar. Então é um jogador que tem muito essa capacidade ali de interceptação, de leitura para interceptação. Isso, na minha opinião, favorece muito ele. Fora a capacidade de recuperação, um jogador, como eu falei, fisicamente muito bom e acaba ali tendo uma boa capacidade de retorno também. Ele volta muito bem pela diagonal, dividindo bola e baliza. A gente pode perceber muito bem nos dois lances. Nesse contra o Grêmio, olha como ele vem muito bem, muito inteligente, ó, como ele divide bem bola e baliza ali. Então é um jogador que tem muito bem essa capacidade definida no jogo dele. E aí favorece demais a capacidade defensiva. Então, o jogador, como ele recupera a bola, é muito inteligente, né? Então, acaba que ele é muito favorecido por isso. Uma coisa que eu gostei também no jogo dele é para disputar aérea. A gente sabe que hoje o futebol atual é muito importante o atleta ser completo em praticamente todos os detalhes, principalmente nos que se diz a respeito de manter a posse de bola. Óbvio que esse detalhe aqui, pela altura dele, não é característica que ele deva ter, que é ele tem 1,74 m, então o duelo aéreo não vai ser nunca o forte dele. Porém, ele pode meio que equilibrar isso. E como ele faz? Usa o desequilíbrio. Ele usa muito bem a força para, antes de duelar, ele já buscar ali o contato e aí tirar ali o atleta da equipe adversária para manter a posse de bola. Então pode perceber, primeiro que contra o Inter também, ó, ele mapeia antes, viu que não vai ganhar no alto, o que que ele faz? Vai mais no corpo ali, busca mais o contato primeiro, desequilibra e a equipe acaba ficando com a posse. É um jogador bem inteligente nesse detalhe também, gostei muito. Acho que ele pode entregar bem nesse detalhe também. Duelo aéreo, ele pode dar. Óbvio que em outras situações ele vai ter um pouquinho de dificuldade, mas nessa daqui de desequilibrar, ele tende a se sobressair muito bem.
Outro ponto também que eu, assim, acho que isso aqui não vai influenciar muito, mas as finalizações dele não são muitas e as que ele teve, assim, são finalizações que faltam um pouco do refino técnico. Então, o atleta que não é tão técnico assim para finalização, apesar dele limpar bem, como eu falei, 1 para 1 dele é muito positivo, leitura de posicionamento. Só que para o chute final ali, ele não é ali um dos melhores. Então, isso aqui pode ser um ponto a evoluir no jogo dele, mas como eu falei, isso aqui não vai dizer nada que ele é melhor ou pior jogador por conta disso. Ele é um meia, ele é um meia defensivo que pode jogar lado esquerdo, direito, primeiro volante, segundo, né? Como falam por aqui. E aí, essa situação implica um pouco. Ele vai precisar, para ele chegar mais no ataque, ele precisaria de um modelo de jogo que favorecesse isso, liberdade para favorecer isso e domínio de jogo. Talvez no Cruzeiro ele possa ter isso, com certeza, né? O Cruzeiro é uma equipe mais dominante, então tá praticando um pouquinho ali o jogo de posição, uma equipe que é bem agressiva, tem volume de jogo contra alguns adversários, então o Zé Lucas pode se beneficiar disso. Assim como uma equipe futura, né, que dê essa possibilidade para ele, jogar contra equipes de bloco mais baixo, ele tem a vantagem da finalização, mas não é muito forte dele. Assim como a questão de infiltração na área, algo do tipo assim, não é muito forte dele. Mas, como eu falei, não é algo que vai ditar se ele é melhor ou pior jogador. Ele, nos outros pontos assim que um volante precisa, ele entrega muito bem. Então, isso aí pode ser uma a mais, só que não vai ditar, ele é pior ou melhor em relação a essas situações. Ele pode evoluir um pouquinho, pode, mas no restante das outras situações ele é um jogador ele entrega muito bem, ele pode, assim, desse nível de Cruzeiro agora, entregar ainda mais, porque é um contexto de competição maior, então são companheiros assim que vão entregar um pouco mais de nível competitivo para ele e os adversários também, né? Os adversários Série A, Libertadores, Copa do Brasil, fases finais, você pode facilitar muito pro jogo dele ser desenvolvido. E aí entra aquele detalhe, né? Tipo, assim, em alguns pontos aqui ele pode evoluir com certeza para uma situação de Europa e ele chegar muito bem, dependendo do contexto. Então, um jogador aí que é promissor, é bem promissor. Eu acredito que ele pode, assim, crescer bastante, mas a gente tem que ver aí os próximos passos, né? Como vai ser aí no Cruzeiro, se ele vai conseguir desenvolver bem, se ele vai conseguir desempenhar o mesmo papel, ou até melhor, para a gente ver aí o que ele pode realmente se tornar. Na minha primeira impressão aqui, é um jogador que pode entregar muito bem, só que a gente não pode se iludir muito pela qualidade técnica, né? A gente tem que ver ali pontos, principalmente da leitura de jogo. Nesse detalhe, ele entrega bem demais até agora. Só que, como eu falei, tem que ver o contexto, como vai ser agora, contexto Libertadores, fase finais de Copa do Brasil e tá jogando ali sempre Série A. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir o vídeo. Muito obrigado pelo inscrito que sugeriu essa análise do Zé Lucas pra gente. E até uma próxima.